Então, boa noite, pessoal. Então, vou falar, seguindo o caso clínico, né? A gente vai falar sobre hemicraniectomia descompressiva no infarto maligno de cerebral média, focando também no que o intensivista precisa saber, né, nesses casos. E aí, falando primeiro o que é o infarto maligno, né? Quantos por cento dos AVCs acontecem essa complicação? Então, quando a gente fala de AVC maligno de cerebral média, ela vai acontecer principalmente por uma oclusão da carótida interna distal ou do segmento M1, que é o segmento mais proximal da artéria cerebral média, e ela não é tão incomum, então acontece em até 10%, aproximadamente 10% de todos os AVCs isquêmicos supratentoriais, né? Não é à toa que a gente teve agora dois casos recentes, né? E tem uma mortalidade muito alta, então se a gente for avaliar, até 80% dos pacientes podem falecer secundário a um infarto maligno de cerebral médio, e por isso que a gente precisa agir de forma rápida, né? Para tentar evitar essa taxa tão alta de mortalidade. E a mortalidade é ainda maior nos pacientes mais jovens e que não são submetidos à craniectomia, né? E o que mais pode causar esse infarto maligno, né? O que causa uma maior gravidade desses pacientes, né? Então, quando a gente tem um acometimento de núcleos da base, né? Maior acometimento da coroideia anterior. Então, quando o infarto não é só cortical, mas pega também a região de núcleos da base, a região mais central, esses são os pacientes que têm um risco maior de infarto maligno. Nos pacientes que têm atresia, de alguma artéria do polígono de Willis, então, às vezes, algumas pessoas podem ter uma artéria, por exemplo, cerebral posterior com padrão fetal, que a circulação, a carótida vai acabar irrigando tanto a média, quanto anterior, quanto posterior, né? Então, a gente tem algumas variações anatômicas que aumentam o risco de complicação com infarto de cerebral média maligna, e nos pacientes que têm poucas colaterais. Então, hoje em dia, a gente sabe que o fluxo colateral é muito importante para manter a perfusão no hemisfério que tem a isquemia, né? E aí, se a gente tem pouca colateral, é muito mais provável que esse paciente vai evoluir mal, né? Então, aqui só mostrando um pouquinho a parte anatômica, né? Então, essa área aqui em rosa mais claro é a área da artéria cerebral média. Aqui a gente tem os ramos perfurantes, né? Que vão irrigar essa parte mais profunda. E aí, quando a gente tem um acometimento de toda essa região, é que a gente tem um infarto maligno da artéria cerebral média, aqui mostrando outra visão. Da artéria cerebral média, e que muitas vezes, e algumas vezes, né, quando a gente tem envolvimento, por exemplo, de carótida, a gente pode ter o infarto tanto da média quanto da anterior, e algumas vezes até território de cerebral posterior. Então, acho que todos vocês sabem a fisiopatologia do AVC, né? Quando a gente tem uma oclusão de grande artéria, a gente vai ter uma área de núcleo isquêmico, uma área de penumbra. Então, o ideal é a gente conseguir reverter essa área que está com hipoperfusão, com a trombólise, trombectomia, mas quando isso não acontece, a gente vai acabar evoluindo com uma grande área de infarto, e essa grande área de infarto vai acabar gerando um edema, né? Então, com a isquemia da célula, a gente vai ter uma falência das bombas de sódio e potássio, isso vai causar um influxo, né, de água para dentro das células e um edema celular citotóxico, que é isso que vai causar que pode causar uma herniação cerebral nesses pacientes, né? Então, lembrando um pouquinho da fisiopatologia, né? No cérebro, a gente tem uma caixa fechada, né? O crânio fechado, e a gente tem o tecido cerebral, o sangue e o líquor. E aí, se a gente tem um aumento do tecido cerebral, a gente vai ter também um aumento da pressão intracraniana. E aí, a gente só tem uma via de saída, né, que é através do forame magno, então, que é quando a gente vê que acontece a herniação cerebral, né? Então, vai ter uma pressão na região supratentorial que vai fazer com que haja uma herniação para a região infratentorial, e aí a gente está falando de tronco cerebral, que é responsável pelas nossas funções vitais, né, como respiração.
E aí, clinicamente, como é que a gente vai definir, né, esse infarto de cerebral média maligna? Geralmente, quando a gente está falando de hemisfério dominante, né, que seria o esquerdo na maioria dos pacientes, o NIH maior do que 20, ou no hemisfério não dominante, que é o direito, né, um NIH maior do que 15 já sugere um infarto de artéria cerebral média maligna, mas o sinal mais específico é nesses pacientes que têm o NIH alto, a alteração desse item 1A, que é o nível de consciência. Então, se o paciente tem alteração do nível de consciência, tem sonolência, a gente vai imaginar que esse paciente pode evoluir com a herniação cerebral e a gente precisa atuar, né? Então, aqui o item 1A da escala do NIH, né? Então, é a primeira pontuação que a gente faz na escala. Então, ele pontua 0 se tiver acordado, pontua 1 se tiver sonolento, né? Então, se ele pontuar 1 ou mais, a gente já está pensando que esse paciente pode estar evoluindo para um quadro de infarto maligno, né? E aí a gente tem alguns sinais precoces de aumento da pressão intracraniana, né? Então, o paciente pode queixar de dor de cabeça, pode ficar mais irritável, apresentar vômitos, fotofobia, diplopia, letargia, né? A sonolência e até convulsão, e a gente tem os sinais mais tardios, né, que é aquela queda na escala de coma de Glasgow, alteração de pupila, né, então a gente nunca vai esperar o paciente ter alteração de pupila, por exemplo, para indicar uma craniectomia descompressiva. Se teve alteração de pupila, a gente já está muito tarde, né, então talvez essa craniectomia não vá ajudar mais tanto. A hemiparesia contralateral, né, que pode acontecer pela compressão das fibras contralaterais também durante a herniação cerebral, né? Que a gente tem também o fenômeno de Kernohan, que é quando a gente tem uma alteração de pupila contralesional e uma hemiparesia ipsilesional. E a própria tríade de Cushing, que todo mundo conhece, da hipertensão intracraniana, que é hipertensão, bradicardia e respiração irregular. Então, aqui só um esquema mostrando para vocês qual é o tipo de herniação, né, que acaba acontecendo nesses pacientes. Então, a gente vai ter uma lesão com efeito de massa, né? Aqui na imagem está um hematoma subdural, mas seria um infarto, por exemplo, maligno de cerebral médio. E isso vai causar vai causar um deslocamento, né, da região temporal medial, principalmente do uncus, né? E isso vai comprimir o tronco cerebral, causando primeiro a dilatação da pupila, né, o fenômeno de Kernohan, com hemiparesia ipsilesional, por fim, pode causar até um quadro de morte cerebral, né? Então, o que a gente quer evitar é que tenha essa herniação uncal, né? E aqui mostrando a evolução, geralmente, desses pacientes quando a gente não faz, por exemplo, uma craniectomia descompressiva, ou quando a gente faz muito tarde, né? Então, aqui, por exemplo, é um AVC no primeiro dia, e aí a gente já vê que tem algum desvio de linha média nesse paciente na tomografia, né? E esse desvio de linha média pode até causar isquemia contralateral. Então, a gente pode ter isquemia, por exemplo, da cerebral anterior contralateral, por conta da herniação cerebral, por exemplo, transtentorial, e aqui tardio a craniectomia, mas a gente já vê que o paciente acabou evoluindo com herniação, né? E o que que a gente vai ver na neuroimagem para mostrar que a gente tem um infarto extenso, né? Então, aqui é a escala de Aspects, né, que o Felipe comentou na aula dele, no nosso paciente. Essa é uma escala que a gente pode fazer na tomografia ou na ressonância, a gente faz mais comumente na tomografia, né? E a gente tem 10 regiões cerebrais que são irrigadas pela artéria cerebral média. E aí, quanto menor o score de Aspects, pior vai ser o desfecho ou o grau de lesão do paciente, né? Mais lesão o paciente vai ter. Então, as áreas são M1, M2, M3, nesse corte, que é um corte que a gente vê bem os núcleos da base, e num corte de centro semioval, que é um corte mais superior, M4, M5, M6, além da ínsula, lentiforme, caudado e cápsula interna. Então, quando a gente perde a definição dessas áreas, ou já tem alguma hipodensidade nessas regiões, a gente vai pontuar. E aí pode ser de 0 a 10, né? Então, mais tardio seria a herniação cerebral, né? Então, a gente vai ver compressão dos ventrículos, sinais de desvio de linha média, né? E isso geralmente a gente não quer ver nos nossos pacientes, mas também pode acabar acontecendo. E na ressonância,
Os pacientes que têm uma área de infarto, um volume de infarto maior do que 80 ml, provavelmente esses pacientes também vão ter um infarto maligno de cerebral médio. Então, volume na ressonância de alteração na difusão também indica um infarto maligno. Então, esse foi um guideline da American Heart Association, né, nos pacientes com infarto maligno de cerebral média, né, mostrando que os sinais na neuroimagem seriam a hipodensidade na tomografia, com envolvimento de 1/3 ou mais do território da cerebral média, desvio de linha média precoce, né, vai ajudar a avaliar edema cerebral, a área de restrição à difusão maior do que 80 ml, tudo isso vai ajudar a gente a identificar os pacientes que vão evoluir com um infarto maligno de artéria cerebral média. E aí, nesses pacientes, a gente tem o tratamento conservador, né, que vai ajudar a reduzir o edema cerebral, mas que é um tratamento transitório, né? Eles podem ajudar de forma transitória, mas o tratamento definitivo vai ser o tratamento cirúrgico. Então, seria a terapia osmótica, com manitol, salina, hiperventilação e sedação, né? Então, esse foi um estudo que mostrou a avaliação de PIC nos pacientes com AVC de cerebral média maligna, né? Mostrando que dos 48, só 9 dos 48 pacientes sobreviveram ao infarto, e aí todos os pacientes, né, que tinham sinais de herniação tinham aumento de PIC maior do que 35 milímetros de mercúrio, e que a maioria desses pacientes não sobrevivia, né? Então, só a terapia clínica, por exemplo, osmoterapia, hiperventilação, barbitúricos, eles podem até ser efetivos de uma forma inicial, mas isso não vai fazer um controle sustentado da PIC. Por isso que a gente precisava de algum outro método para controlar a hipertensão intracraniana desses pacientes. E aí que veio os estudos da craniectomia descompressiva, né? Então, aqui são alguns sinais de tomografia, alguns estudos mostrando sinais de tomografia precoce, né, para avaliação de infarto maligno. E o que que a gente vê? O aspects na tomo sem contraste, mais baixo, né? É um fator que prediz a hemicraniectomia, que os pacientes vão precisar, né? O CBV, né, que é a avaliação de perfusão, o core isquêmico também vai ajudar a gente a definir quais são os pacientes, e o score de colateral, né? Então, quanto pior a colateral, mais vão ser os pacientes que vão acabar precisando de craniectomia descompressiva. Então, aqui só mostrando para vocês os scores de colateral, né? Então, 0 quando não tem nenhum, 1 quando tem colateral, alguma colateral, até 4, né? Que a gente já tem um fluxo melhor de colateral. E aí, se tiver, quanto melhor o grau de colateral, melhor vai ser o desfecho desse paciente e menor vai ser a necessidade de craniectomia descompressiva. Então, esse foi um estudo, às vezes a gente tem dúvida, né, se o paciente vai evoluir para progressão maligna, se não vai, né? E aí esse estudo criou um score, né, que é o score MBE, que mostrou que os aspectos menores do que 7, NIHs mais altos, né, maiores que 18, score de colateral mais baixo, e a realização de revascularização, tudo isso vão identificar os pacientes que vão acabar evoluindo com progressão com edema cerebral maligno. E esses são os estudos da craniectomia mecânica que realmente mudaram o tratamento do AVC nesses pacientes e foram divisor de águas, né? Então, a gente teve o Décima, o Destiny, o Hamlet, depois a meta-análise de todos. E aí, se vocês forem ver o tratamento conservador, a maioria, grande parte dos pacientes ia acabar em morte, né? Comparando com os pacientes que fizeram craniectomia descompressiva, houve uma redução muito significativa da taxa de mortalidade, mas também uma melhora do desfecho funcional. Então, se a gente for ver aqui, grande parte dos pacientes, né, tiveram ranking até 3, né, que já é um paciente que já tem alguma independência funcional, que é muito importante, né? Então, aqui são os critérios de inclusão desses estudos, né? Geralmente, nos pacientes com menos de 60 anos, esses foram os primeiros estudos, né? Uma craniectomia com menos de 30 horas, com menos de 48 horas em média, né? E aí, o que indicava a craniectomia nesses estudos, né? A alteração na escala do NIH, então, a alteração do nível de consciência, como eu falei, um nível de NIH mais alto,
né? E aí a gente geralmente considera maior do que 15 do lado direito, maior do que 20 do lado esquerdo. E o acometimento de maior do que 50% do território da cerebral média, ou um volume de infarto grande na difusão, e aí eles excluíram os pacientes que já tinham um ranking basal mais alto, que já tinham, por exemplo, pupilas fixas e dilatadas bilateralmente, ou trombólise com menos de 12 horas, né? Então, esse foi o critério dos pacientes nos estudos. E o que que eles mostraram, né? A mortalidade no grupo, esse foi a análise de todos os estudos, né? Mostrou que a mortalidade reduziu muito, né? Então, foi 29% no grupo que fez craniectomia versus quase 80% nos pacientes que não fizeram, né? Então, é realmente uma questão de vida ou morte, né? E além da redução de mortalidade importante, né, de 50%, então, o número necessário para tratar para diminuir morte é de 2. Teve também uma melhora do ranking. Então, a gente precisa tratar 3 para melhorar um ranking melhor do que 3 ou menos, né? Para ter um ranking melhor do que 3 ou menos. E aí, para vocês terem uma ideia, né, em relação à eficácia da craniectomia descompressiva em relação a outros tratamentos, por exemplo, na neurologia ou na cardiologia, a trombólise, por exemplo, né, que foi o estudo NINDS, em até 3 horas, a gente precisa de 8 pacientes para melhorar um. A trombólise entre 3 horas e 4 horas e meia, a gente precisa de 14 pacientes para melhorar um. Para reduzir mortalidade na hemicraniectomia, a gente só precisa de 2 pacientes. Então, é um dos menores NNTs na medicina, né? Então, realmente é algo importante. E também quando a gente fala de melhora de incapacidade, né? Então, quem que a gente vai indicar, a princípio, a craniectomia descompressiva, né? Geralmente, pacientes com menos de 60 anos, que têm um AVC de artéria cerebral média maligno, então, geralmente com NIH maior do que 15, que tem uma alteração do nível de sonolência, então, se ele começou a ficar sonolento, você já imagina que ele vai precisar de trombectomia, que tem sinal de alteração de pelo menos 50% no território da artéria cerebral média, e aí o ideal é indicar em até 24 horas e realizar antes de 48 horas do AVC. Quanto antes, melhor também na trombectomia. E aí, a outra questão é a questão da idade, né? Então, a gente estudou bastante os pacientes com menos de 60 anos, mas ainda fica uma dúvida grande, né? Tem uma grande parte dos pacientes que chega após os 60 anos. E a gente precisa saber se a gente vai tratar ou não esses pacientes. Então, o principal estudo que avaliou esses pacientes mais velhos foi o estudo Destiny 2. E o que que ele avaliou? Ele avaliou que a craniectomia descompressiva realmente reduziu mortalidade, né? Então, a mortalidade que era 70% no grupo controle foi para 33%, mesma coisa, né? Então, reduziu em torno de metade. Mas ainda assim, dos pacientes que sobreviviam, muitos ficavam com incapacidade grave acamados, né? Então, o ranking de 5, né? Por exemplo, em mais da metade dos pacientes em 6 meses, né? E em 12 meses também. Então, apesar da gente reduzir mortalidade, a maioria desses pacientes ainda vai ficar com bastante incapacidade, né? Mas claro que a idade também pode ser relativa, né? Então, tem pacientes com mais de 60 anos com função cognitiva, capacidade funcional muito diferentes, né? E aí, por isso que a gente trouxe essa imagem, né? O agradecimento da professora Gisele, essa da aula dela, mostrando que realmente existem pacientes com mais de 60 anos que talvez fossem se beneficiar. Então, esse é um estudo brasileiro, né, do Rodrigo Bazan, de Botucatu, mostrando uma corte brasileira e dividindo, né, o desfecho funcional nos pacientes mais velhos e mais novos, mostrando que realmente, assim, após 60 anos, a gente ainda tem uma taxa de mortalidade muito alta e um desfecho funcional ruim, né? Então, a gente não teve ninguém com ranking melhor do que 3 nos pacientes com mais de 60 anos, né? A gente sabe que às vezes, nossos pacientes que a gente vê no Hospital São Paulo já são pacientes que têm múltiplas comorbidades, né? Que às vezes têm uma reserva cerebral menor, né? E isso pode acabar influenciando também no resultado, né?
E lembrando que quanto antes a gente fazer, melhor, né? Acho que isso a gente nunca deve deixar de frisar, né? A gente não vai esperar a pupila abrir. E se a gente fizer até com menos de 24 horas, né? Como foi no nosso paciente, a gente tem ainda uma chance maior dos pacientes serem independentes do que na hemicraniectomia tardia, né? E aí, outra coisa, né? Então, a gente indicou a craniectomia, mas ela precisa ser bem feita, né? Então, a gente viu casos muito diferentes, né? Quando a gente tem uma craniectomia bem feita, grande, que consegue evitar uma herniação, do que quando a craniectomia é pequena e acaba causando mais complicação do que melhora a clínica, né? Então, sempre quando a gente faz a hemicraniectomia, deve ser feita junto uma duroplastia, né, que é abrir a dura, como a gente está vendo aqui nessa imagem. O flap ósseo tem que ter pelo menos 12 centímetros, né? Então, tem que ser grande, o diâmetro, né, maior do que uma mão aberta. A gente não vai ressecar tecido isquêmico, então é errado fazer ressecção de tecido isquêmico junto. É simplesmente abrir o osso e fazer uma duroplastia, tá bom? E aqui mostra que não adianta só abrir o osso, né? Então, aqui, quando faz a craniotomia, a gente não tem uma redução tão importante da pressão intracraniana e a redução maior. A gente tem alguma redução e com a abertura da dura, a gente tem uma redução ainda maior, né? A gente tem um efeito maior, por isso deve ser combinado, né? Então, aqui é um exemplo, né, de craniectomia. Então, quanto maior, melhor. Geralmente é o que a gente diz, né? E é importante também fazer uma abertura dessa região temporal mais baixa, né? Que é a região temporal que geralmente vai causar herniação de úncos, né? Então, uma craniectomia grande pegando também a região temporal baixa. E aí, quando a gente faz a craniectomia, geralmente a gente vai guardar o flap ósseo, né? Geralmente na região abdominal, e isso é algo que a gente tem que prestar atenção, porque pode ser também um foco de infecção, né? Que a gente também vê, acaba vendo nos pacientes na UTI. E uma possibilidade da gente não precisar tirar o flap ósseo é essa hinge craniotomy, né? Que é você colocar como se fosse um parafusinho que ajuda o crânio que ajuda a abrir, né? A expandir o osso, mas enfim, mantém o osso na região cerebral, né? Então, essa seria uma outra opção para a gente não precisar colocar na barriga e depois fazer a cranioplastia. E aí, falando um pouquinho de complicações, né? O que que acontece quando a gente faz a craniectomia? Então, a gente não é à toa que a gente tem osso recobrindo o nosso cérebro, né? O cérebro, ele é um sistema que tem que estar muito bem controlado, de pressão, né? É, e se a gente tem flutuações de pressão, até com a questão da gravidade, a gente pode ter complicações intracranianas, né? Então, quando a gente tira a calota craniana, o cérebro vai estar mais exposto a essas forças extracranianas, gravitacionais, né? Então, às vezes, uma mínima mudança de decúbito já pode causar também alteração de pressão intracraniana, né? Então, por exemplo, esse aqui é um caso de uma craniectomia que não foi tão grande, né? E aí o que pode acontecer é uma herniação paradoxal pela região da trombectomia, da craniectomia, né? Então, essa é uma das complicações, né? Por isso que é importante a gente ter uma craniectomia grande, e aí esses pacientes podem acabar tendo um acúmulo de líquido, né? E tendo uma piora do exame neurológico. Aqui a gente tem essa é, herniação, um higroma, né? Então, uma coleção de líquido na região da craniectomia, que também pode acontecer, e aí a gente precisa chamar a neurocirurgia para ajudar. E a gente tem também o sinking flap, que é, por exemplo, nesse paciente aqui, né? Que a gente tem como se fosse a força gravitacional, né, fazendo com que o cérebro desabe. Isso pode causar também uma herniação intracraniana, né? Essa é uma das complicações da craniectomia. E nesses casos de sinking flap, a gente vai precisar ajustar o decúbito do paciente, às vezes deitar, fazer um Trendelenburg, né, para conseguir fazer
um ajuste, né, da pressão intracraniana, e o tratamento principal vai ser a cranioplastia, né, quando a gente recoloca a calota craniana, né, e aí a gente vê que há uma melhora muito importante, também dos sintomas do paciente quando tem as complicações como o sync flap, né? E aí, quando a gente faz a cranioplastia, pode ser com o próprio osso, que está na região do abdômen, pode ser com titânio, com osso sintético, com acrílico, né? Então, tem diversas formas da gente fazer a cranioplastia para evitar, ou até para tratar as complicações da craniectomia, né? E aí, por último, eu queria fazer uma provocação para vocês, né? Que é uma pergunta. Se você tivesse um AVC de artéria cerebral média, que resultaria numa grave incapacidade, apesar do tratamento clínico, qual tratamento você escolheria? Um tratamento agressivo com neurocirurgia, que vai salvar a vida, mas que pode não melhorar a sua incapacidade, ou um tratamento conservador, não invasivo, mas que vai reduzir sua chance de sobrevivência? Vamos colocar aí no chat, o que que vocês escolheriam? Opção um ou opção 2? Lembrando que vocês podem ficar com a incapacidade importante, né? Mas isso pode salvar a vida de vocês. Olha, é difícil. Então, a gente teve aqui alguns com opção um, alguns com opção 2, né? Então, a gente vê que às vezes na população médica, né, tem até um viés, ninguém quer ficar com incapacidade, né? E aí, qual é o maior grau de incapacidade que você estaria disposto a viver? Zero sem sintomas, um sem deficiência significativa, dois leve, três moderada, que requer alguma ajuda, mas é capaz de caminhar sem assistência, quatro moderadamente grave. Qual que seria o que vocês estariam dispostos a ter como um grau de incapacidade? Eu não Também quero, eu não quero, induzir ninguém, mas é, essa pergunta é muito difícil, né? Quando você pergunta, você quer morrer ou você quer ficar totalmente incapaz, né? Difícil responder. é difícil. Muito mais E fácil responder do outro, porque responder de si mesmo é muito difícil, né? E aí, qual a capacidade que você suportaria, né? Também é uma pergunta difícil, né? Acho que também depende um pouco também. da vida que você tá, né? A minha, E não é à toa que a gente teve tantas respostas diferentes, né? é, É, então, assim, acho que vale também a gente ter uma ideia do que o paciente gostaria, né? No caso dele, acho que quando tem menos de 60 anos, a decisão é mais fácil, porque a gente vê que pode melhorar, assim, grau de incapacidade. Mais de 60 já acaba sendo uma decisão mais difícil, né? É, mas o desejo do paciente também é algo que a gente sempre deve levar em consideração, né? Só teve uma pessoa que respondeu quatro. eu tô na dúvida. Mas talvez vocês mudem de ideia, que eu vou falar aqui mais para frente, né? Então, essa foi uma pergunta de um estudo que foi feito, né? Para profissionais de saúde, né? Perguntando o que gostariam, né? O tratamento. é, Qual que seria o ranking que a pessoa, o máximo de incapacidade que poderia ficar, e realmente as respostas são muito variadas, né? Então, cada um tem algo em mente quando fala nessa resposta, né? E aqui mostrando também, né? A maioria poderia, gostaria de viver com ranking até 3, né? Mas 26% até 4 e 4% até 5. E eu acho que quando vai nessa parte, tem muito a ver com a religiosidade também, né? Então, talvez quanto mais religioso, quanto mais religiosa a pessoa, mais ele é, vai tentar manter, né, a possibilidade de estar vivo, independente da incapacidade, né? E essa aqui é uma história que que pode talvez mudar a opinião de alguns de vocês, né? Que foi um editorial de um médico
que teve um AVC de cerebral média maligna, né? Então, era um paciente anestesista cardíaco que tinha doutorado em farmacologia cardiovascular, com graduação em Princeton, Columbia, diploma de Princeton da Columbia, que era chefe da anestesiologia cardíaca e que teve um AVC de cerebral maligna, né? Em 25 de maio de 2001, né? Ele teve um AVC embólico de artéria cerebral média por causa de uma dissecção de carótida espontânea. Ele passou 31 dias no hospital, na UTI, passou por uma hemicraniectomia descompressiva, né? E o que que ele fala no final, né? Essa não era a vida que eu queria, né, antes do meu AVC. Não era como ele imaginava, tá vivendo 50 anos, porém ainda é uma vida que vale a pena viver, né? Então, por causa da intervenção agressiva que ele teve, que ele recebeu depois do AVC, ele consegue estar aqui, apesar de ser um AVC à esquerda, né? Teve bastante afasia. Olha o AVC grande que ele teve. Ele conseguiu recuperar grande parte, conseguiu escrever o artigo e mostrar que ainda assim é uma vida que vale a pena viver. Então, talvez isso mude um pouquinho o pensamento de vocês para mostrar que é relativo, né? Então, a questão do grau de incapacidade. E essa é uma paciente do ambulatório, né, que teve também um AVC de cerebral média maligna e que chegou andando, né? Então, não é o fim do caminho quando a gente fala que o paciente teve um AVC de cerebral média maligna. Ainda tem muito com que o paciente viver em boa parte dos casos e provavelmente nesse paciente que o Felipe passou. Então, a hemicraniectomia é o tratamento mais efetivo até o momento para infarto maligno de artéria cerebral média. A gente faz geralmente nos pacientes abaixo de 60 anos, que preenchem os critérios dos estudos, né? Geralmente dentro das primeiras 48 horas. Se o paciente tiver mais de 60 anos, acho que vale a pena a gente pensar caso a caso, né? Sempre pedindo também a opinião da família, o apoio da família para fazer a decisão terapêutica. E aí, o ideal é que seja uma craniectomia ampla, com duroplastia. A necessidade de monitor de pique ainda não está bem definida, né? Isso ainda vai ser algo a critério da equipe neurocirúrgica. E a gente espera que tenha uma redução de risco absoluto de morte de 50% e também de incapacidade grave, né, de ranking maior do que 4 em torno de 51%. Então, era isso que eu tinha para falar de cranectomia. Preciso agradecer toda a equipe de neurologia vascular, principalmente a professora Gisele, que está aqui, que me ensinou tanto de tudo isso. Obrigada, Eva. Nossa, foi uma aula espetacular que faz a gente até repensar, assim, na nossa vida, né? É, mas eu acho que a mensagem final, assim, da aula é: se o paciente tem indicação, faça precoce, né? Não tenha medo, né? Então, faça a crania ampla, né? Já que vai para fazer, faça ampla, faça precoce, tenha calma, porque a gente só vai conseguir avaliar aí o ranking melhor ali daqui 6 meses e um ano. E eu acho que uma mensagem também é decisão conjunta com a família, né? Alinhar também expectativas. É isso. Alguém Tenho uma gostaria? pergunta. Ih, quem? Ah, Dani, lá vem. Não é minha, mas a Vamos lá. pessoa não mandou. Mas eu vou Ah, ser a transmissora da pergunta. sim. A pessoa mandou assim: paciente pós-trombólise que evoluiu com indicação de craniectomia. Há uma indicação de tempo após a trombólise para a segurança do procedimento cirúrgico? Apenas corrigir os exames laboratoriais? Interrogado, né? Com exames alterados, tem alguma evidência de corrigir de que corrigir esses exames pode diminuir a eficácia da trombólise? Deu para entender? Deu para entender. Então, o que a gente tem dos estudos, se eu não me engano, foi o estudo décimo, ele esperou 12 horas pós-trombólise, né? Então, a gente sabe que 12 horas pós-trombólise é seguro e ainda está dentro das primeiras 24 horas, né? Acho que é um tempo adequado para se esperar, né? E é até o tempo que o paciente vai começar a desenvolver a sonolência, né? É complicado, né? Você acabou de fazer trombólise e aí indica uma cirurgia, mas aí eu acho que
tem que fazer, né? Normalmente, a gente pede fibrinogênio também, né, vinha quando disponível, que a hipofibrinogenemia no pós-trombólise, ela deve durar pouco tempo. A gente recomenda isso de esperar 24 horas para dar qualquer tipo de anticoagulante, antitrombótico, mas a gente sabe que na maior parte dos pacientes, 6 horas depois já tem reconstituição do fibrinogênio. Então, teoricamente, você estaria autorizado. Então, essas 12 horas foi, assim, uma margem de segurança para fazer o procedimento, né? Então, claro que você precisa colher tudo, mas provavelmente você estaria coberto com 12 horas. Ou qualquer coisa dá fibrinogênio e vai, né? E aí, assim, essa pergunta de diminuir a eficácia da trombólise, veja bem, aqui a gente já está falando numa trombólise que não funcionou, né? Se o paciente está indo para canectomia é porque o vaso não abriu e o paciente infartou tudo, né? Então a gente não se preocupa muito do que isso vai fazer com o efeito da trombólise, né? Mas o efeito, o risco de submeter um paciente ao procedimento, né? Um paciente que está com um sistema fibrinolítico alterado ainda. Fernanda, um comentário. Eu sei que Flávio levantou a mão, mas eu desmutei meu microfone primeiro. Primeiro, parabéns aí a Eva, né? E obrigada mais uma vez, Eva, Gisele, por terem estado aqui conosco. Essas reuniões de mortalidade são muito preciosas para nós e já aproveito para agradecer Fernanda por organizá-las sempre, né? Mas eu tinha um comentário só numa fala sua, Eva, que me preocupa, que assim, me deixou pensando, que é o seguinte: é, quando a gente fala do NNT, da craniectomia descompressiva, eu estou correta em dizer que a amostra, né, o número de pacientes que já foi randomizado para esse tipo de abordagem é muito pequeno, né? Então, apesar de eu ter sido a única que votou no 4, portanto, pode fazer cranectomia em mim, eu estou querendo voltar na fala da Gisele, dizendo que é para individualizar muito essa terapia, né? Porque, assim, a falta de evidência é contundente aqui. Quando a gente fala tem um NT de 2, mas você só tem 50 doentes que foram randomizados, na hora que um doente trocar de lado, ou seja, por acaso, um doente ficar bem ao invés de ficar ruim, esse NT inverte para um NT de harm, sabe? Então, eu acho que a gente só tem que fixar na cabeça que o NNT da descompressiva, neste momento, com tão poucos números, podem me corrigir se eu estiver errada, ele não serve para tomada de decisão, né? Por causa disso, porque vou repetir para talvez os residentes não tenham entendido o que eu falei, mas quando se analisa NNT, compreendam que naquele estudo com 50 doentes, ou 20, ou 30, ou 15, um doente que tivesse, por acaso, mudado o desfecho, inverte o NNT para NNH, Number Need to Harm, né? Então, só para reforçar a fala da Gisele, que realmente precisa ser muito individualizado, certo, Eva? A gente tem 3 estudos, né, principais, com menos de 60 anos, né, prospectivo, tem uma meta-análise, né, avaliando esses estudos, e assim, todos tiveram essa tendência, né, de redução de mortalidade importante, né, e acho que por isso que a gente ainda tem essa indicação até em O guideline, número né, mas total da realmente não é meta-análise é 50 e poucos doentes, é isso, né? É preciso É só cerca checar. essa. de O meu cachorro está latindo loucamente aqui, mas a pool da análise, que na verdade não é uma meta-análise, Ah, gente, ninguém quer deixar eu falar. Foi uma avaliação feita com os pacientes, foi previamente, os estudos randomizados controlados programaram de fazer análise em conjunta, é Bom, isso. né? Então, é um número pequeno de pacientes, são 93 pacientes na pool da análise, e recebeu classe 1A de evidência em todas as diretrizes, né? É um evento mais raro, então aqui a gente não está lidando, né, com eventos como eventos cardiológicos, sepsis, em que a gente consegue fazer estudo com múltiplos doentes, por exemplo, os estudos de trombectomia mecânica são estudos de 506 pacientes, né? Então a gente está falando de uma condição mais rara, e a gente está falando de um NNT não para morte, a gente está falando para morte e incapacidade, né? Sim, Então é sim, sim, importante que sim, todo mundo sim, sim, saiba sim. disso. Então, mas é isso, assim, existe uma certa frouxidão, principalmente depois dos 60 anos, né, de que a gente está baseando a nossa indicação, apesar de ser classe 1, nível de evidência A, em estudos que são estudos pequenos, né, isso é fato. É verdade. O comentário que eu ia fazer é justamente nesse sentido, né, do número pequeno de pacientes incluídos nesses estudos, né? Mas apesar de pequeno, eles todos sinalizam no mesmo sentido, né? Mesmo quando a gente não fala só de mortalidade, né, fala de desfecho funcional. Acho que talvez seja difícil, né, com os resultados que já tem, a gente
passar a fazer um estudo para randomizar doente com e sem cranectomia descompressiva, talvez aí mais ou menos que 60 anos, talvez mais precoce, menos precoce, mas é uma observação interessante mesmo, o número pequeno de adultos incluído nesses E a gente estudos. tem os estudos observacionais, né, que mostram que realmente a taxa de mortalidade era em torno de 80%, né? Então, é uma doença com alta taxa de mortalidade, né? E poder reduzir isso é algo importante. Essa mortalidade é ME? Você sabe? ME. Acho que não é especificamente ME, mas a maioria acaba evoluindo para isso mesmo. Tá bom. Queria agradecer a todos, reunião de altíssimo nível, muito obrigada, viu? Espero ter muitas outras com a Neuro. E boa noite para todo mundo. Boa noite, Fê. Obrigada, Obrigada obrigada. pelo convite. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada novamente, Eva. Obrigada, Gi. Hum.